Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 19 de novembro de 2019. Hoje é terça-feira. Hoje nós estamos nos nossos 58 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é um tesouro escondido. O texto-chave está em Mateus, capítulo 13, do versículo 44 ao 46. Vamos ler e depois eu já entro no que Deus tem para nós, tá bom? Receba a sua porção, receba o seu alimento, em nome de Jesus. A parábola do tesouro escondido, versículo 44 do capítulo 13 de Mateus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que possui e compra. Irmãs, eu creio que nessa semana, nesses dias que está terminando o nosso propósito, né? Quando a gente menos esperar, já chegamos nos 70 dias, hoje nós estamos nos 58. Eu creio que Deus está firmando as nossas estacas, né? Eu disse a um devocional, que eu não lembro qual, que o Senhor estava chamando a gente para expandir a nossa tenda, né? Expandir os nossos pensamentos, expandir a nossa vida para aquilo que Ele vai fazer. E chegou a hora dele firmar essas estacas. Eu creio que Ele está batendo os últimos pregos para firmar a gente em tudo aquilo que a gente ouviu. Nós ouvimos uma avalanche de mensagem, irmãs. 58 dias hoje faz de mensagem todos os dias. Mensagens profundas, mensagens maravilhosas, mensagens que trouxe despertar, mensagens assim que são tesouros escondidos. Quando eu disse no começo da caminhada para a gente imaginar um mar com seus tesouros lá embaixo, baús abertos com tesouros, e que a gente ia começar a mergulhar, né? E pouco a pouco a gente foi descendo as águas profundas e eu espero, irmãs, que todas nós saiamos desses 70 dias com os nossos cestos cheios de tesouros, cheios de bênçãos. Eu tenho saído a cada manhã. Essa caminhada de oração, ela não é um negócio entre eu e vocês, mulheres. Ela é um negócio entre eu e Deus. E, consequentemente, pela graça, pela misericórdia dele, né, a gente tem vivido juntas essa experiência da caminhada de oração que tem sido extraordinária. Então, hoje o Senhor está te chamando a sua atenção sobre o tesouro escondido. É complicado a gente falar de tesouro nessa época moderna, né? Antigamente, sim. Antigamente, pelos filmes, pela história, a gente vê que as pessoas valorizavam tesouros, né? O sonho de uma pessoa antiga, há anos atrás, na época ali dos piratas, era encontrar tesouros, né? Os piratas eram mestres de encontrar tesouros ou roubar tesouros de pessoas e esconder. Eu não sei o nome de uma série, mas existe uma série que meu marido estava assistindo, alguém indicou para ele, que é verdade, esse povo estão ali procurando tesouros em um lugar que diz que há muitos anos alguns piratas esconderam ali tesouros absurdos, e eles, é um monte de gente que tem dinheiro, milionários, que estão investindo em achar realmente esses tesouros. Então, às vezes, fica longe da nossa concepção de entender isso, de valorizar tesouros escondidos, né? Mas foi Jesus que contou essa parábola, que o reino do céu, ele é semelhante a um tesouro. Nós precisamos descobrir o valor de um tesouro. Nós precisamos entender que tem tesouros escondidos para nós. Deus, ele quer despertar em nós o interesse em valorizar tesouro, em encontrá-lo, em valorizarmos, e ele quer criar em nós uma disposição de pagar o preço pelo campo que está esse tesouro, pelo campo que nós desejamos. E aqui está dizendo isso, né? Que o reino dos céus é como um tesouro, um campo. Tem um campo e lá nesse campo tem um tesouro. Alguém encontrou e ele vai fazer de tudo para comprar aquele campo. Hoje, irmãs, o Senhor quer falar algo com você, né? Vamos imaginar que esse campo onde está esse tesouro escondido,
ele é uma área da nossa vida. Qual é a área da sua vida que você quer ter transformação, que você quer achar tesouros escondidos naquela área, tesouro que vai fazer você viver uma vida abundante? E tesouro não é só, eu não estou falando só de riqueza, né? Tesouro pode ser uma direção, pode ser um caminho, pode ser um pensamento, pode ser uma ideia. Quantas pessoas prosperaram com apenas uma ideia? Quantas vezes nós podemos prosperar, resolver problemas com uma direção dada pelo Senhor? Esses são tesouros escondidos. Quantas vezes o Senhor pode nos livrar, nos guardar com apenas uma direção? Então nós precisamos amar e querer buscar coisas mais profundas. Hoje, antes de liberar o devocional, eu estava perguntando ao Senhor qual é a canção, né? O que tinha a ver com tesouro. Eu lembrei de uma canção do David Keelan, que diz que tem muito mais. Vai ser essa canção de hoje. Escutem. E ao ouvir a canção, meu Deus, o Senhor me remeteu a um tempo tão delicioso que eu vivi na presença de Deus, que Deus derramou sobre o Brasil um fogo por mais da presença dele. Irmãs, a presença dele é uma fonte inesgotável. Vocês têm percebido que todos os dias, ao ouvir o devocional, ao eu me colocar aqui na presença do Senhor para liberar esse devocional, muitas vezes eu sento aqui onde eu estou apenas com um tema. Aquele tema está no meu coração e eu não sei de onde vai sair a mensagem, e Deus derrama um avalanche de mensagem, né? Às vezes eu digo, Senhor, hoje vai ser só 5 minutos, né? Porque eu não tenho nada para falar, eu não sei nem o que eu vou falar. E Deus derrama e vai me levando como se fosse numa trilha de caminhos, de tesouros escondidos. E você vai encontrando. Aqui está dizendo também que o reino dos céus é como uma pérola preciosa, que aquele homem que coleciona pérola, que sabe o valor das pérolas, ele encontra ela e ele vende tudo o que possui e compra. Então, irmãs, Deus está querendo despertar em nós interesse, valor pelas coisas de Deus. Não vamos receber nada da parte de Deus se nós não valorizarmos. A gente pode clamar, pode chorar, pode gritar, pode espernear, pode cortar os pulsos, não recebe. Deus é um Deus que ele valoriza muito as coisas dele. Ele diz, eu não dou pérola aos porcos. A palavra de Deus diz isso. O que é dar pérola aos porcos? Pegue pérola preciosa de um valor inatingível e joga no meio do chiqueiro, irmã, que você vai ver o que significa isso. O porco não está nem aí. Cocô para ele, pérola para ele é a mesma coisa, porque ele não está nem aí. No meio daquela sujeira, as coisas preciosas se perdem. No meio do pecado, irmãs, no meio do mundo, as coisas preciosas se perdem. E Deus hoje ele está te chamando a sua atenção. Nós precisamos mudar a concepção de tesouro. A palavra de Deus diz aqui em Lucas, capítulo 12, no versículo 34, fala assim, porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, irmãs, no meio da lama, no meio da sujeira, os tesouros se perdem. Nós vamos nos perdendo, nós vamos perdendo o valor das coisas, daquilo que é importante, daquilo que realmente Deus valoriza. Então hoje Deus quer acender um fogo no seu coração para que você tenha interesse pelas coisas de Deus. Talvez você ouve muitas coisas aqui e diz, eu não sei, eu não tenho esse interesse, eu não tenho essa paixão por essas coisas, porque o Senhor é quem coloca em nós tanto querer quanto realizar. E hoje, nesta manhã, depois que você ouvir esse devocional, depois que você ouvir essa canção, eu tenho certeza disso, que Deus vai acender o fogo no coração de muitas mulheres, tá? E eu tenho ouvido testemunhos, irmãs, e ontem eu ouvi a mulher me dizendo, olha, eu tenho tido uma fome de ler a palavra, né? Isso para mim é a maior recompensa da caminhada de oração, porque o alvo da caminhada de oração é isso, é despertar mulheres a valorizar as coisas de Deus, a voltar os olhos para as coisas de Deus. Então nós precisamos agora olhar para o nosso coração e ver o que é que nós temos colocado todo o nosso coração, o que é que nós temos valorizado, quais são os tesouros que estão no nosso coração. E Deus quer mudar isso. Deus quer que nós venhamos valorizar realmente aquilo que importa. Então vamos ler Provérbios 31,
no versículo 16. A mulher de Provérbios, irmãs, uma mulher sensacional. A gente às vezes tem a visão dela como apenas uma excelente dona de casa, né? Ela é a mulher perfeita, excelente dona de casa. Mas ela tem coisas muito mais profundas do que a gente imagina. E um dos versículos que Deus me ensinou na mulher de Provérbios, que tem hora que quando a gente não conhece a vida da mulher de Provérbios, quem não leu Provérbios 31, do versículo 10 em diante, que chama Mulher Virtuosa, leia para vocês verem. Se você não conhece, a gente fica até com raiva. A gente fala, meu Deus, essa mulher não existe, esse texto veio só para atormentar a vida da gente, porque a gente está longe de ser essa mulher de Provérbios. Mas Deus foi me ensinando que ela é muito mais, a vida dela é muito mais profunda do que ser uma boa dona de casa. Então, o versículo 16, eu até escrevi do lado da minha Bíblia, que foi a palavra que Deus me deu em 2018. Quando eu li esse versículo, depois de conhecer ele há milhões de anos-luz, depois que eu li ele, nesse ano, Deus me trouxe um entendimento muito grande. E eu quero ler ele para vocês hoje. Provérbios 31, versículo 16. A mulher de Provérbios examina um campo e adquire. Ela planta uma vinha com a renda do seu rebanho. O que nós estamos falando, irmã? Nós estamos falando do campo, que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, que um homem vai lá, vende tudo o que tem para possuir aquele tesouro. Aqui está dizendo que essa mulher de Provérbios, ela examina um campo. E ela adquire esse campo, ela compra esse campo. E ali naquele campo ela planta uma vinha com a renda do seu trabalho. O que nós falamos de vinha, irmãs? Né? Nós falamos da vinha, como que planta uma vinha, como que cuida de uma vinha, o que a vinha dá, o que a vinha representa. Então essa mulher, ela tinha entendimento do que era importante. Ela não era uma mulher que gastava só a sua vida sendo uma boa dona de casa, sendo uma esposa excelente, sendo uma mãe excelente. Ela compreendia o valor de um campo que tinha um tesouro. Então hoje eu quero que você pense qual é o campo que você precisa comprar. Qual é a área da sua vida que você quer viver coisas grandes? Qual é a área da sua vida que você quer viver coisas grandes? É na área da saúde? É na área do relacionamento? É na sua vida pessoal? É a sua paz? É a prosperidade? O que é que Deus trouxe na sua vida nesses dias do devocional? O que é que ele sacudiu as bases que você reparou e falou, eu preciso melhorar isso aqui, eu preciso melhorar minha vida espiritual, eu preciso melhorar minha saúde, eu preciso melhorar meu relacionamento, eu preciso melhorar minha vida, meu relacionamento com os meus filhos, eu preciso aprender a prosperar, eu preciso ter paz, eu preciso cuidar do meu emocional. Qual é essa área? Eu quero que você pegue essa área e comece a imaginar que ela é um campo. E lá dentro, muito escondido, que a princípio você não vai dar nada, né? A princípio você não vai dar nada para aquele campo. Ali no fundinho tem coisa escondida, tem tesouros escondidos que o Senhor quer te revelar. Mas você precisa estar disposta a pagar o preço. Você precisa avaliar. Aqui está dizendo que a mulher de Provérbios, ela examina um campo. E ela vai lá e compra esse campo. Nós estamos falando de uma mulher sensacional, uma mulher que entende as coisas, uma mulher que está debaixo da direção de Deus, por isso ela consegue, irmã, ser essa mulher virtuosa, essa mulher perfeita aqui de Provérbios, porque ela entende onde está o valor das coisas. E Deus hoje ele te chama para avaliar o campo. Então você para diante da sua saúde, observa aquilo que você precisa transformar, você avalia qual é o preço que eu vou ter que pagar, talvez seja alto, né? Eu vou ter que me disciplinar, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que jejuar, eu vou ter que trocar alguns alimentos, eu tenho que abrir mão de alguns outros. Você avalia as suas áreas da sua vida, a vida financeira eu vou ter que pagar minhas dívidas, eu tenho que parar de comprar muito, eu tenho que controlar um pouco mais, tenho que aprender a ser econômica, tenho que aprender a ter uma boa administração. Na vida do sentimental eu vou ter que, né, abrir mão de mim mesma, fechar um pouco a boca, ou então me levantar, porque talvez a vida sentimental tá bagunçada, porque você fica extremamente submissa ao poder do inimigo que está te oprimindo através do outro. Então Deus está te mostrando e dizendo qual é o preço. Você vai entender qual é o preço. Mas Deus quer que você compre esse terreno. Esteja disposta a pagar o preço, né? Isaías
Isaías 45, no versículo 2 ao 7, eu quero ler. Você tem que criar essa disposição, irmãs, de pagar o preço. E o Senhor está dizendo aqui para nós: eu irei adiante de ti, eu vou endireitar os caminhos tortos, eu vou quebrar as portas de bronze, eu vou despedaçar as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que você não me conhece, para que saibas até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Nesse campo que tem um tesouro, existe um dono, né? O dono é o Senhor dos Exércitos, é o dono da vinha, é o dono da seara. E nós podemos comprar da mão dele. O preço é valorizarmos. O preço é valorizar. Você valoriza as coisas de Deus? Você realmente quer as coisas de Deus? Você quer conhecer tesouros escondidos? Maior tesouro escondido, irmã, está na palavra. Jesus já foi entregue para nós. O maior tesouro do Senhor Jesus, do Senhor dos Exércitos, quer dizer, que é o Filho dele, ele já entregou para nós. Mas Jesus, irmãs, ele não é um homem que veio aqui para morrer, subiu para o céu e acabou. Ele é vivo. Ele tem um relacionamento conosco todos os dias. Ele pode te guiar, ele pode trazer paz no seu coração, ele pode te curar. Ele pode ir te colocando de pé, ele pode ir fazendo com que você viva aquilo que ele te chamou. Aqui está dizendo: eu vou te dar tesouros escondidos, riquezas encobertas. As coisas de Deus, irmã, não caem de mão beijada. Não espere que vai aparecer um anjo aí e vai te entregar tudo. É coisas escondidas. Você tem que cavar. Você tem que cavar. Eu tenho visto muitas pessoas. Eu tenho promessa, irmã, e você senta, espera e fica ali. Eu tenho visto muitas pessoas dizer: não, mas aquilo que vai ser para mim vai ser. Se você não fazer nada, se você não pelo menos desejar apagar o preço, não acontece, irmãs. Não acontece. Não cai bênção do céu. O que cai do céu é maná. E maná é palavra. E quando você come a palavra, você vai entrando para tesouros escondidos. Como é que é uma pessoa... Eu queria entender isso. Queria entender muito isso. Como é que uma pessoa quer tesouros escondidos se ela não conhece nem a palavra de Deus? Ela não sabe nem o que Deus diz sobre as coisas. Como é que vai ser isso, gente? Nós precisamos arregaçar nossas mangas, irmãs, levantar pela manhã e dizer: Pai, o meu fôlego de vida, a minha força, o meu cântico vai ser para o Senhor. Aqui está dizendo: eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 5 do capítulo 45 de Isaías: eu sou, não há outro. Eu vou te cingir, eu vou te fortalecer, ainda que você não me conhece. Se você desejar, ainda que você não conhece ele vem e faz algo na sua vida, ele começa a te fortalecer. E aqui está dizendo que ele vai fazer isso para que no nascente do sol ou no poente, toda a terra saiba que ele é Senhor, que não há outro. Então, quando nós vamos conhecendo os tesouros escondidos, que não é só bênção. As bênçãos, irmãs, elas são recompensas da sua disponibilidade, da sua decisão, do seu amor, do seu interesse em valorizar. Às vezes o preço que nós vamos pagar é apenas valorizar. Não, eu valorizo as suas coisas, eu valorizo o teu reino, eu valorizo a tua palavra. Então aqui está dizendo que ele vai adiante de nós. Talvez esse campo que a gente comprou, irmã, tá tudo torto, né? Tá tudo torto. Talvez as portas lá é de bronze, mas ele tá dizendo: eu vou diante de vocês, eu vou endireitar esse caminho torto, eu vou quebrar as portas de bronze, eu vou despedaçar as trancas de ferro, mas eu vou dar a vocês tesouros escondidos, a quem quer. Aí ele fala
no versículo 4, que por amor ao meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, eu te pus um sobrenome. Mais uma vez, nós voltamos aqui no negócio do nome. Interessantíssimo que quando eu fiz o devocional do nome, eu li o livro Corra com os Cavalos há muitos anos, eu não lembrava mais o que tinha. Eu sei que tem coisa no meu espírito que fica ali, mas eu não lembrava 100%. Eu lembro que foi um livro que me impactou, que fala da gente mudar a concepção para você ir mais longe, mas eu não lembrava dos detalhes. E eu comecei a lê-lo de novo, e quando chega no capítulo 2, está falando do nome. Eu fiquei assim, Jesus amado, o que é isso? Eu fiz um devocional sobre o oleiro, essa é a casa do oleiro, e eu vi que eu não li ainda, não li ainda o livro todo, não estou nem na metade, mas eu vi que tem um capítulo que vai falar do oleiro. Gente, eu não lembrava disso. Sabe o que é isso? Quando você vai colocando a palavra de Deus para dentro, ela vai ficando guardadinha ali, ela vai ficando guardadinha. Quando você vê, sai para fora. E é isso que Deus está me treinando nesses devocionais. Eu sento para fazer e quando eu vejo vai saindo para fora tesouros escondidos que foi colocado ali em momentos de dificuldade, em momentos que eu não queria ler a Bíblia, em momentos que eu estava com preguiça, em momentos que eu estava com problema financeiro, em momentos que eu estava com problema emocional. Não importa. Você foi comendo e chega a hora que você tem de onde tirar tesouros escondidos. E isso Deus está falando aqui do nome, eu te chamei, por amor ao meu servo Jacó e Israel. Vocês lembram que eu falei que um nome não anula o outro? O que você foi até aqui não anula o que você vai ser para frente. Normalmente, todas as vezes que Deus vai falar de Jacó, ele fala dos dois nomes dele. Por amor do meu servo Jacó e de Israel. Eles são o mesmo, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então ele está dizendo, é meu escolhido, de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome, eu te pus um sobrenome ainda que você não conhece. Você tem um sobrenome, você tem uma identidade, você tem algo para viver que você não conhece. Mas eu te chamei e eu quero entrar junto com você nesse campo. Irmãs, toma assim força de Deus. E eu quero colocar assim para fora algo diante do Senhor para que vocês tomem força. Quais são os seus sonhos? 2020 está chegando. Qual é o alvo que você tem, irmãs? Coloca diante do Senhor, escreva. Nós vamos fazer um devocional sobre isso, mas eu já vou adiantando, escreva. O que você quer? Muda a sua vida, irmã. Sai desse marasmo que entra ano, sai ano e você tá do mesmo jeito. Aí você fala, mas eu não sei o que fazer. Vai diante do Senhor e diz, a partir de hoje, eu vou comprar esse campo. Eu vou comprar esse campo que eu preciso melhorar. É o campo do relacionamento que você precisa romper, irmã. Vai com tudo. E agora eu quero ler também 1 Reis, capítulo 21. Eu não vou contar a história, eu não vou ler tudo, mas eu quero ler esses 3 versículos. 1 Reis, versículo 21 do capítulo 21 do versículo 1 ao 3. É a vinha de Nabote, tá? Vou contar aqui um pouquinho a história para vocês. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei da Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei outra por ela melhor, ou se for do teu agrado, eu dar-te-ei dinheiro, o dinheiro que vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Tem uma versão que eu deixei aqui que fala, eu não posso vender porque o Senhor não permite. Essa vinha nós podemos traduzir para campo, porque só se planta uma vinha em algum lugar, né? Então vamos usar esse lugar como um campo. Então o rei de Samaria, que era Acabe, um rei idólatra, perverso, ali junto com a sua esposa Jezabel, ele queria comprar essa vinha de Nabote.
por capricho, porque ele queria, porque ele achava que estava do lado da casa dele, ele tinha direito, e está dizendo aqui que ele queria fazer uma horta. E a mulher dele, eu não vou terminar de ler, mas do versículo 4 para frente, ele chega desgostoso em casa, ele não come. A mulher dele, né, era uma Jezabel, uma bruxa, né? Ela olhou para ele e falou: o que está acontecendo? Ele disse: o Nabote não quis me vender. Ela faz uma armação contra ele, ela paga pessoas para mentir, porque se uma pessoa em Israel fosse pega blasfemando contra Deus ou falso testemunho, essa pessoa era apedrejada até morrer, e ela pagou gente para dizer que ele estava fazendo isso, que ele estava blasfemando contra Deus, contra o rei. E ali ele morre, e ela toma posse da vinha dele. Ela chega pro marido dela e fala: tá aqui, amor, né? Alega teu coração, querido. 2 bruxos, né, irmã? E então ela roubou a vinha de Nabote. O que eu quero dizer com isso, enquanto eu estou falando de campo, enquanto eu estou falando de tesouros escondidos? Irmãs, o inimigo quer tomar posse da nossa vinha. Ele quer tomar posse do nosso campo, né? E nessa hora eu quero que você imagine o que é o seu campo. Talvez o seu campo é a sua família, é o seu casamento, é coisas que Deus já te deu. Nós temos muitas coisas valiosas que nós não observamos. Talvez é a sua saúde, mas o inimigo quer tomar posse. Ele quer vir e nos matar e nos destruir e tomar posse da nossa vinha. E aqui ele está dizendo que ele quer destruir a vinha só para fazer uma horta. Naquela época, irmãs, o que era mais importante? Uma vinha ou uma horta? Eu disse para vocês o quanto era o valor do vinho, o quanto é o valor, né, de uma oliveira. Então o vinho e o azeite era muito caro. Qual que era mais importante? Mas o inimigo, ele quer destruir. E muitas vezes, irmãs, ele quer trazer na nossa vida que nós não precisamos, que nós venhamos a desfazer da nossa vinha, porque nós nossa visão está ofuscada e nós não estamos enxergando o valor que tem no nosso campo. Quantas mulheres abrindo mão do seu casamento, do seu marido, dos seus filhos, do seu trabalho, da sua saúde, do seu emocional, porque já não enxerga mais o valor, né? Tem muitas mulheres até que já estão com desejo de morrer porque não vê valor na vida. Acorda já com desânimo de viver, porque foi ofuscado a visão. O que nós falamos de ontem? Que Deus curou, né? Deus curou ali foi ontem, não, foi domingo, né, irmãs? Deus curou aquele cego que no primeiro toque ele enxergou tudo ofuscado. Talvez nós estamos dentro da nossa casa enxergando tudo ofuscado. Não vai ter solução. Esse problema não vai ter solução. Essa dificuldade não vai ter solução. E o que o inimigo quer? Isso mesmo. Continue cega até você entregar nas mãos dele a vinha. Eu conheço muitas pessoas e já ouvi até atores famosos que separaram depois falar: a coisa não era bem assim, né? Não era bem assim como eu estava pensando. Eu era feliz e não sabia. Mas na hora da luta, na hora da pressão, na hora do desespero, ele vem colocando que a nossa vinha não tem valor. Olha aí como é que você não tem nada. Quantos anos de casada você não tem nada? Né? Olha o marido dessa daí, como que é bom e o seu não é. E aí a gente vai desvalorizando a nossa vinha, vai desvalorizando. Daqui a pouco a gente enfia o pé em tudo. E acha, né? Porque o inimigo começa: não, mas você merece coisa melhor. Você vai viver coisas muito melhor quando você sair disso tudo aí. Engano, irmã. Engano do diabo. Principalmente se você está quebrando princípios que foi Deus que te deu, né? Nós fizemos compromisso com o Senhor. Quando nós casamos, nós não casamos de qualquer maneira. Se você casou, ainda mais se você casou na presença do Senhor. Então que nós venhamos ser curada. Deus quer curar os nossos olhos para nós enxergarmos os valores eternos. Precisamos enxergar o que é valor eterno. Quantas vezes, né? Uma mulher às vezes está gastando seu tempo fazendo coisas ali que não está investindo no valor eterno e poderia estar gastando seu tempo com a palavra, poderia estar gastando seu tempo na oração,
falando com o Senhor, ouvindo louvores, mas não, estamos gastando tempo fazendo outras coisas. Quantas mulheres às vezes, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer esse devocional, eu não tenho tempo de ler a palavra, eu não tenho tempo muito de ir na igreja, mas investe em outras coisas. Hoje em dia o mundo fitness está tão profundo e arraigado na vida das mulheres que elas gastam 1 hora em cima de uma esteira, 1 hora em cima de uma bicicleta e não tem problema nenhum, isso é ótimo para a sua saúde, desde que seja equilibrado com a palavra de Deus, porque senão o que vai valer isso tudo aí, não é não? Quem dá a saúde, quem nos sustenta é o Senhor dos Exércitos, mas não tem ânimo, não coloca como prioridade as coisas do reino. E agora, para finalizar, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que fala assim, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãs, essa é a promessa que o Senhor tem para você. Ele quer te dar tesouros escondidos. Ninguém imagina o que Deus preparou para você, nem nós imaginamos. Ele está dizendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Agora, ele quer te dar bênção só por dar? Não. Lá em Isaías 45 que eu li fala, porque através do que ele fizer na sua vida, você vai estar resplandecendo a glória dele. Quanto mais você valorizar as coisas de Deus, quanto mais você buscar, não com religiosidade. Então, irmã, é só eu ir na igreja todo dia que eu vou conseguir as minhas bênçãos? Não, não é isso. É vida com Deus. É vida com Deus. E na igreja, sim, porque quem ama o Senhor vai estar junto com aqueles que amam o Senhor. Mas é vida com Deus. É abrir mão de si mesmo, né? Começar a trocar os tesouros do seu coração. Eu valorizo muito as coisas do mundo, eu valorizo muito o dinheiro, é começar a valorizar as coisas de Deus, trocar aquilo que está no nosso coração, colocar os tesouros do Senhor ali e Ele vai fazer coisas grandes. Eu quero ler agora, na verdade eu falei que era isso que ia terminar, mas não é não. Hoje de manhã, quando eu disse, eu acordei pensando num versículo que uma vez eu fiz uma campanha em cima dele, eu quero deixar essa dica para vocês. Jó, capítulo 5, versículo 9, fala assim, ele faz coisas grandes. Peraí, deixa eu ler para ficar certinho, né, irmã? Jó, capítulo 5, versículo 9. Teve uma época que eu estava esperando uma bênção do Senhor, que parecia que nunca ia chegar. E aconselhada pelas minhas mentoras maravilhosas, né, mulher de oração que eu conheço há tantos anos, ela diz, faz uma campanha em cima desse versículo, Jó, capítulo 5, versículo 9. Eu, apesar de ler Jó, eu não lembrava desse versículo. E fala assim, ele faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se pode contar. E eu lia isso e profetizava isso todos os dias. Então, se você quer viver algo grande, comece a declarar esse versículo. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis, maravilhas que não se pode contar. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. É isso que Ele quer fazer na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos restaurar o desejo de tesouros escondidos. Nós precisamos desejar pagar o preço. Irmãs, comece a pagar preço. Não é que nós estamos barganhando com Deus. O preço maior Jesus já pagou. Mas você tem que dedicar o seu coração. Já que você está aqui nesse mundo e você precisa gastar os seus dias, que você gaste os seus dias dedicando o seu coração, a sua saúde, a sua mente, o seu espírito nas coisas de Deus. E você vai ver as recompensas eternas. Porque aqui disse em Coríntios que ninguém viu o que Ele preparou para nós. Né? Não tem olhos que já viram, não tem nada que saiba o que Ele preparou para nós, que é coisas grandes. Bom, então não troque a sua vinha por nada. Lute pela sua casa, pela sua vinha. Proteja aquilo que Deus te deu. Às vezes Deus nos deu uma bênção, irmã, daqui a pouco a gente começa a murmurar, a gente começa a olhar para a vinha do outro, né? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Bom, eu quero fazer a síntese do dia. Avalie o campo. Qual é a área que você quer investir? Compre o campo. Não venda a sua vinha, nem troque o seu campo. Creia, valorize e você viverá grandes coisas. Nós precisamos valorizar as coisas eternas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que o Senhor fale ao coração de vocês. Até mais.